casa pela primeira vez, bem-vindos. No final estamos à disposição para qualquer esclarecimento que pretendam. Nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, cujo título é Ressuscitará. E é um comentário, um excerto do Evangelho de João. As palavras são de Jesus. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenómeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação, espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto do sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal do Mestre é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o Mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo, sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda a parte, nas esferas variadas da vida. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino. A sua mão carinhosa estendeu-se a todos nós. Reponhamos a morte no seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Propomos agora a oração, colocando cada um na tela mental a imagem de Jesus ou de outra circunstância, de outra personalidade com a qual se afine e que lhe deixe uma sensação de bem-estar, de ânimo, de alegria até. Porque o momento é de veras importante, já que nos reunimos em nome de Deus e em nome de Jesus. Pai de infinita bondade, eis-nos diante de vós, unindo pensamentos e sentimentos, com humildade e fé, e alegria pelo reencontro convosco, nestes momentos sublimes em que nos elevamos em oração para vos agradecer, mas também para vos rogar por todos quantos sofrem nos dois planos da vida, mais próximos ou distantes de nós, afetos ou desafetos. Ofertamos o melhor de nós, Senhor, para que o bem possa ser distribuído equitativamente, mas sobretudo àqueles que vivem desesperados, tristes, desconfortados pelas circunstâncias da vida, e possam, Senhor, sentirem-se amparados pela Tua gloriosa misericórdia e pelo Teu amor infinito. Eis-nos, Senhor, diante de vós, felizes pela oportunidade da manhã,
pelas reflexões que decorrerão em torno de temas respeitantes à própria existência, à vida, para que, mais cientes das circunstâncias, melhor nos possamos elevar, agir em conformidade com o bem. Inspira-nos e envolve-nos com as bênçãos do teu amor, para que a tarefa, a reunião da manhã, resulte e vá ao encontro das vossas melhores expectativas. Muito obrigado, Senhor. Antes de mais, anunciamos que no próximo, para quem não souber, no próximo domingo vai haver a anual prova de atletismo que se realiza aqui em Lessa e vai tomar ali a zona da Marginal, desde cedo. Portanto, o acesso aqui ao centro, recomendamos que se faça por cima, da saída, como se fosse para o shopping, lá para cima para o shopping, e depois contornar e vir ali da rotunda da água, da onda, para descer a Avenida Sousa Rosa para aqui chegar, para facilitar. Muito bem, o nosso trabalho de hoje versará sobre a obsessão. Mais ou menos informado sobre a matéria, temos uma ideia, sob o ponto de vista espiritual, do que ocorre. E a nossa mensagem introdutória inicia da abertura ao trabalho que se seguirá. Então, em torno da obsessão, evite hoje uma queixa, amanhã um momento de azedume, depois uma discussão imprudente, mais tarde uma crise de angústia perfeitamente evitável através do serviço útil. Agora um comentário deprimente, depois um minuto de irritação. Vamos perceber mais adiante as razões da recomendação. Porque nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, que aparentemente inócuas, destituídas de qualquer importância, elas revelam-se de facto determinantes no tema de que hoje aqui falaremos, que é a obsessão. Ora, importa, para percebermos melhor, ter desde logo a ciência de que nós somos algo mais para além daquilo que o corpo revela. Apesar do aspecto da polaridade sexual, raça, cor, sexo, por aí adiante, todos nós somos um espírito ou uma alma temporariamente ligada a um corpo físico. Significa que quando afirmamos temporariamente, significa que somos acolhidos a um corpo físico no nascimento e desfazemos-nos dele com a morte. Ora, existíamos antes do nascimento e passaremos a existir, continuaremos a existir após a morte. Então, o elemento principal que se revela através dos nossos olhos no mundo físico não é a aparência do corpo, mas é a essência do espírito ou da alma que se esconde exatamente no interior dessa forma. Ora, é o espírito que pré-existe e que continuará na posse plena de todas as suas capacidades, com todos os seus sentidos, ainda mais sensível após a morte. Então, aquilo que é para nós uma dúvida, uma aparência, uma incerteza, que é a vida após a morte, ela existe em toda a plenitude, e aqueles que partiram já para o outro lado da vida continuam na posse plena das suas capacidades. Então, o que é que marca a diferença? É a densidade da matéria. Isto é, o corpo
é para o espírito ou para a alma como que um grilhão que o fixa, que o envolve, que o tolhe e circunscreve às circunstâncias da vida física. E por essa razão, a nossa sensibilidade, a sensibilidade do espírito ou da alma, encontra-se, de alguma forma, amordaçada pela matéria. Fora do corpo físico, o espírito retoma essa sensibilidade e, como tal, maior liberdade de ação. Continua a pensar, a sentir, a ouvir, a falar, a interagir com maior convicção, liberdade e ciência da própria existência. Então, significa que, quer nós, enquanto ligados ao corpo físico, quer outros que já não se encontram entre nós, continuamos todos vivos. Em boa verdade, a morte não existe. Então, aquilo a que nós chamamos a morte é um momento de transformação, de desligamento da alma relativamente ao corpo. O corpo é matéria e volta à sua condição natural, como todos nós sabemos. A alma continua a sua jornada ascensional desde que saiu das mãos do Criador para atingir os altiplanos da vida, onde os reinos são de luz absoluta, de felicidade, de paz, que é aquilo que todos desejamos. Entretanto, importa lembrar que quer uns, nós, ligados a um corpo físico, quer outros, já fora do corpo físico, continuamos a interagir. Portanto, fazemos parte da humanidade. Da humanidade encarnada, ligada ao corpo físico, e da humanidade espiritual que se encontra circunscrita ao plano físico, ao planeta Terra, e que aqui pertence. Ora, nascer, viver, morrer é uma circunstância natural na vida. Então, significa que nós, em boa verdade, não nos apartamos uns dos outros. Interagimos, continuamos a interagir. Se não fisicamente, mentalmente. Então, é disso que aqui vamos falar. Essa interação é mais feliz ou menos feliz, de acordo com determinado tipo de circunstâncias que vamos já aqui abordar. Qualquer dúvida, agradecemos que nos a coloquem. Então, nós iniciamos em torno da obsessão. Vamos procurar a explicação de Kardec, de Allan Kardec, sobre a matéria que resulta essa informação, essa dedução e conclusão em consonância ou com resultados das suas pesquisas. A obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Portanto, etimologicamente, a palavra obsessão é a influência negativa de uma inteligência sobre outra inteligência. Mas também sobre as nossas fixações mentais. Que por vezes temos as nossas perturbações mentais, que não têm a ver propriamente com outros espíritos, mas simplesmente com os nossos conflitos. Conflitos esses que podem ter origem na vida presente ou numa vida passada. Mas essa fixação é sempre um domínio doentio, portanto, infeliz. Então vamos aqui, em tese não, vamos sair da questão pessoal, individual, e vamos ver genericamente o que ela significa. A obsessão, diz Kardec, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Ora, esse domínio é sempre um domínio doentio, infeliz, o que significa que os espíritos que executam, que a exercem, são espíritos infelizes, inferiores.
nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar, controlar. Ora bem, vamos usar a razão. Conhecemos nas nossas relações pessoas da nossa família, nossos amigos, na área profissional, na área social, alguém que tenha o intuito, a predisposição para dominar, para comandar outros. Não temos conhecimento disso? Às vezes, criaturas que procuram, que são manipuladoras, controladoras, dominadoras. Conhecemos, lembramos disso? Ora bem, então isto é para, tendo em atenção o que dissemos no início, que a morte não transforma nada, e isso resulta do caráter da própria criatura, portanto, do caráter moral. Ora, com a morte, esses espíritos continuam exatamente na mesma, a serem manipuladores, a serem controladores, a serem dominadores. Enquanto não houver o desejo de alteração de caráter, não há mudanças no comportamento. Está certo? Então, os espíritos, que nós não vemos, mas que são forças atuantes e poderosas, eles continuam no nosso círculo, pelas mais diversas razões, que já atenderemos à frente, a impor a sua vontade. Então, nós temos do lado de cá, enquanto no corpo físico, e do lado de lá, criaturas com estas características. Ora, o resultado desta interação é sempre infeliz para aquele que se deixa dominar. Deste lado, nós podemos fechar a porta e ninguém tem acesso ao nosso espaço mais íntimo, à nossa habitação, ao nosso local de trabalho, outro sítio qualquer. Podemos até sacudir a companhia. Podemos mudar de passeio na rua. Se encontramos alguém que não seja do nosso agrado, que apresente estas características, nós fugimos, porque não nos dispomos à manipulação. Não é verdade? Portanto, estabelecemos distância física. Mas esta relação impõe-se pela força mental. Ora, como nós somos espíritos, como já disse, embora temporariamente no corpo físico, podemos estar em sintonia mentalmente com os outros pelos pendores que alimentamos. Recordam-se logo ali na entrada que eu chamei a atenção da importância das recomendações que ali estavam. Já não se recordam? Recordam-se? Já não se recordam. Então vamos voltar atrás, só para ver. É por isso que se deve evitar uma queixa, porque há pessoas que se queixam muito. Às vezes têm até razões para isso. Não é? Mas evitar tanto quanto possível a vitimização. Porque tem efeitos perniciosos no campo mental. Então, evitar uma queixa, amanhã um momento de azedume, nós estamos sempre felizes. Depois, uma discussão imprudente, não discutimos. Ou discutimos? Não discutimos. Tudo isso são só questões passageiras, não é? Mais tarde, uma crise de angústia perfeitamente evitável através do serviço útil, portanto, insegurança. Agora um comentário deprimente, depois um minuto de irritação. Estes pequenos detalhes são fundamentais sob o ponto de vista mental. Lá mais adiante vamos falar disso. Eu estou a pôr tudo lá para o fim e não vou dizer tudo, senão depois já não vêm para a semana e não se vendem os bilhetes. Portanto, vamos, mas lá mais adiante, tratar do assunto para percebermos bem estes passos. Ora, quando nós pensamos em determinado assunto e ele é persistente ou obsessivo, sou eu, as minhas características, da minha personalidade, do meu caráter, penso em determinado assunto
com persistência. E, sobretudo, se esse assunto apresenta características deprimentes, infelizes, tristes, eu coloco, e se tem relação com alguém com quem mantenho algum litígio, alguma animosidade, mantemo-nos em ligação mental se o outro se encontrar na mesma faixa mental e vibratória. Nós vivemos num mundo de ondas vibratórias. E essas ondas, nós quando pensamos, estamos a emitir essas ondas vibratórias que caminham pelo espaço, que se encontra preenchido por matéria muito subtil, mas que funciona como uma autoestrada, sem portagens. Portanto, não paramos em lado nenhum. E mantemos essa ligação com o outro se ele estiver na mesma faixa vibratória, se o seu caráter for semelhante ao nosso. Estão-me a compreender? Então significa que nós podemos estar afastados fisicamente, mas próximos mentalmente. Então, o que é preciso fazer? Contrariar o que aqui está. Quando houver pensamentos deprimentes, quando houver alguns sintomas de irritabilidade, controlar o processo. Mas, sobretudo, não se manter naquele estado de espírito, porque isso tem consequências nefastas, não só para a saúde mental, mas também para a saúde física. Vamos seguir adiante. Se houver alguma dúvida, agradecemos que coloque. Então, os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Quem são os bons espíritos? Os nossos guias espirituais, anjos da guarda, já são criaturas moralmente superiores. Não, eles respeitam em absoluto a nossa liberdade. Podem sugerir qualquer opinião, mentalmente, que nos induzem mentalmente, sobre qualquer dúvida, qualquer assunto, qualquer reflexão que façamos, mas a decisão é sempre nossa. Qual é a diferença relativamente aos espíritos inferiores? É que os outros impõem. Impõem para nos controlarem. Acontece isso entre nós, nas nossas relações, os nossos amigos, os nossos familiares. Nós temos pessoas a quem podemos pedir um conselho e o meu ponto de vista sobre isso é este. E deixamos a terceiros a decisão. Portanto, isto é, não impomos a vontade. Com os espíritos fora do corpo físico, é exatamente isto que nos acontece. Qual é a desvantagem relativamente aos espíritos que nós não vemos? Nós, pelo menos a maioria das pessoas. É que, se no corpo físico, nós podemos fechar a porta a ninguém. Podemos afastar por aqui ou por acolá. Os espíritos têm a vantagem de estarem junto de nós 24 horas sobre 24 horas se houver sintonia. Se houver sintonia. Portanto, não há porta que eles não consigam abrir porque eles passam pela matéria. Não estão à espera que abram a porta para entrar pela nossa casa. Portanto, são companhias constantes, entre comas. Entre comas porque depende da nossa vontade. Vamos ver adiante. Portanto, os bons espíritos não causam qualquer constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Às vezes nós temos dúvidas. Qualquer assunto que nos está a moer a ideia, aqui a causar alguma perturbação, naqueles momentos em que somos confrontados com atitudes menos corretas e que se levanta logo uma fervura no interior e nós queremos ver se damos um apertão no outro, que é logo a reação, é tentar agredir. Isto é, para defender, ser justiceiro. Isto é, defender-se das agressões do outro. Vem o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, e intuitivamente ele sugere: não faças isso, pondera, não vais tirar benefício nenhum, antes pelo contrário. E a nossa reação, isso é que era bom.
vem a ideia ali na mente. Mas nós pensamos logo que isso é que era bom. Ora, quando a nossa insistência, persistência é esta, isto é, darmos vazão ao mal, então eles afastam-se. Porquê? Porque respeitam a nossa decisão. Eles sugerem, mas nós é que vamos decidir o que queremos fazer. Quer num caso para o bem, quer no outro para o mal, haverá consequências, benefícios ou prejuízos. Não é correto? É correto. Qual é o lado que eu escolho? Eu escolho sempre o do bem. Ótimo. Não é? Portanto, já não há irritabilidade, já não há aqueles calores, aquelas fervuras que nos levam a querer tomar determinado tipo de atitudes, por aí adiante. O que é, de facto, saudável. Os maus, diz Kardec, ao contrário, agarram-se àqueles a quem podem fazer suas presas. São os tais espíritos infelizes, inferiores, que alimentam ainda muito maus pendores e encontram em nós parceiros para a vida. E então, nós julgamos estar no domínio da situação e da vida, e não. E somos, subrepticiamente, conduzidos para determinado tipo de circunstâncias que não fazem parte do nosso livro da vida. Mas, pela nossa invigilância, somos levados para aqui ou para acolá. Porque não refletimos sobre o nosso caráter, os nossos valores e se aquilo que estamos a fazer nos é conveniente a todos os títulos. Isto é, para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde física. Então, nós deixamos-nos ir na onda e aconteça o que acontecer, logo se verá. Quer dizer, somos reativos e não somos ativos. Não somos preventivos, porque refletimos pouco sobre isso. Então, e porquê é que os maus fazem isso? Porque se sentem infelizes e têm ainda prazer não só com as suas circunstâncias, mas com as circunstâncias de verem outros infelizes também. E por vezes não têm nada diretamente a ver connosco, mas comprazem-se com a infelicidade dos outros. Então, é por isso que isso acontece. Já vamos ver como é que podemos evitar. Mesmo com a porta de casa aberta. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e conduzem-no como se for a verdadeira criança. É verdade. Há casos assim. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenómeno cujas principais variedades são. Portanto, Kardec classificou. A obsessão simples quer dizer que é uma influência leve de um companheiro que nós temos que não é muito complicado, mas que gosta da nossa companhia. Não nos tem qualquer mal. Muitas das vezes quer tirar partido até do nosso estado íntimo. E muitas das vezes os espíritos que se manifestam nestas circunstâncias alegam que se sentem bem ao pé de nós. Então, Jesus, reparem bem, eu vou dar um exemplo. Jesus dizia: olhai que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ora, imaginemos, tendo em atenção aquilo que já dissemos anteriormente, tínhamos em atenção, por exemplo, que uma mãe que morre e deixa um filho de tenra idade. Quem é o tesouro daquele espírito que partiu agora, daquela mãe? É o seu filho. Leva o filho no pensamento. Ora, as suas preocupações, o que levam a fazer é ir à procura do filho. E aproxima-se do filho. Ora, a sua perturbação momentânea, causada por qualquer circunstância, pode estar a perturbar o filho. Pode ter consciência ou não desta circunstância, mas a sua proximidade e a sua permanência está a perturbar o filho. Reparem, não tem consciência do facto e está a fazê-lo por amor.
mas não deixa de ser uma obsessão simples. Que, ao mínimo esclarecimento, o assunto é resolvido. E, portanto, a mãe é submetida a tratamento e afasta-se para não prejudicar o filho. Quer dizer, toma consciência da realidade. Este é aquilo que podemos incluir aqui nesta obsessão simples. Depois, a obsessão por fascinação. É aquela em que a influência é bastante acentuada e tira partido de quê? Tira partido do nosso egoísmo, do nosso orgulho e sobretudo, da nossa vaidade. Ora, não é o nosso caso. Mas suponhamos que alguém não gosta, por exemplo, que lhe falem dos seus erros, dos seus maus pendores, das suas atitudes. Que as pessoas não gostam. Portanto, há pessoas que gostariam de andar sempre na crista da onda, na vida, na crista da onda. E tudo o que se oponha a esses intentos, está tudo mal. Ora, o que acontece é que estas características do orgulho, sobretudo, potenciam estas ligações que depois levam à fascinação. E o que é a fascinação? A fascinação é tudo aquilo que nós julgamos ser o melhor, em que nós participamos, temos a iniciativa das nossas ações, dos nossos pensamentos e não admitimos o contraditório. Portanto, tudo aquilo que eu digo é o que é verdade e é razão. Já sei que aqui não há ninguém assim, somos todos humildes, mas há pessoas assim, que não admitem o contrário. Ou não há? Ora, quando isto define o caráter orgulhoso da criatura e os espíritos, tais espíritos que já partiram do lado de lá e que ainda não alteraram o seu caráter, aproximam-se. Porquê? Porque se sentem atraídos pela identidade de caráter. Então, significa que os espíritos só nos perturbam se encontrarem em nós sintonia. Se não encontrarem, não há como influenciar. Então, quem não tem determinado tipo de pendores não está sujeito a essa influência. E os espíritos sabem perfeitamente quais são os nossos pendores, as nossas insuficiências. E, portanto, eles procuram afinar-se com aqueles que estejam em sintonia. Portanto, obsessão simples, a fascinação. Alguma dúvida sobre estes dois temas? Não há. Muito bem. E depois temos a subjugação. A subjugação é o domínio em maior grau dos espíritos sobre as criaturas encarnadas ou não. Porque a influência é entre espíritos, quer estejam deste lado, quer estejam do outro lado. Ora, a subjugação, casos há em que a criatura, não estamos a falar de retórica nem de teses, nós estamos a falar de factos que estão comprovados. A influência da subjugação, que muitas criaturas estão sujeitas porque a interação, a ligação é de tal forma profunda que a criatura está sujeita à imposição e à vontade do espírito. E não tem forças para o contrariar. Então, neste processo, a Casa Espírita ou outras instituições do bem oferecem recursos para tentar ajudar quem está sujeito destas circunstâncias. E porquê? Tratamentos fluídicos, magnéticos, eletromagnéticos, que são específicos para estes casos. Porque, em boa verdade, nós estamos na presença de duas criaturas doentes e necessitadas. Portanto, o mal é só a ausência do bem. Quando a criatura descobre o bem, e como está vocacionada para o bem, a criatura dispõe-se a mudar os seus pendores. Isto é, começa a conquistar virtudes e a fugir da influência dos espíritos inferiores. Depois,
as razões que estão, débitos do passado. O espírito, como dissemos no início, nasce, vive, morre e tem todo o património. Todo um património. Portanto, nós não vivemos na Terra pela primeira vez nesta vida. Já temos N experiências no corpo físico que estão armazenados no inconsciente profundo e que hoje psicólogos renomados tratam dessa matéria. Fora do centro espírita, fora de qualquer conceito religioso. Posso dizer o nome do Brian Weiss, que é um dos maiores psicólogos nessa matéria. A regressão de memória. E, portanto, comprova, não só ele, outros, mas aqui no caso, que é dos mais renomados, que remonta às vidas passadas e encontra os débitos da criatura. Portanto, nós somos herdeiros de nós mesmos, do passado. O espírito é sempre o mesmo, que nasce, vive, morre e continua. E é herdeiro do seu passado, e esse passado está ligado às leis da vida, às leis divinas. E, portanto, esses débitos trazem para o mesmo círculo os companheiros do passado. Depois, os maus pendores morais, o orgulho e o egoísmo, sobretudo, e os seus sucedâneos. O pouco esforço para fortalecimento, conquista de valores morais. Deixamos-nos andar pela vida, não refletimos sobre aquilo que é o nosso caráter e precisamos de mudar. Fazer um esforçozinho para sairmos melhor daqui do que quando para aqui viemos. É certo que, se nós não fizermos esse trabalho, então não conseguimos desligar a influência que outros espíritos têm sobre nós. Porquê? Porque não há alteração de caráter. E o caráter, aqui, produz efeito e é a chave que liga os espíritos e que os torna companheiros de jornada durante N tempo. Para percebermos aquilo que somos, enfim, de modo geral, o espírito, que os espíritos superiores definiram a Kardec como uma centelha eletromagnética. O espírito, para viver na Terra, no plano físico, revestem-se de matéria subtil que é inerente ao próprio planeta e que nós chamamos de perispírito. Kardec deu-lhe este nome valendo-se do termo perisperma, que significa peri em volta da semente, na maçã. Portanto, o perispírito, peri, que é o prefixo, que significa em torno do espírito. Então nós temos aqui dois elementos. O espírito e o seu corpo espiritual. Então, muitas pessoas há que, portadoras de faculdades mediúnicas de vidência, olham, estão a ver, para cima do corpo, do plano físico, dizem assim, eu estou a ver A, B ou C. Ora, se estou a ver A, B ou C, como é que ele sabe? Porque as pessoas se apresentam com este corpo que aqui está, que é o perispírito, que é um corpo mais subtil, mas real, e que existe e que tem influência e serve como molde para a formação do corpo. Portanto, este corpo que nós temos, cada um de nós bonito, teve como molde o perispírito. Quando a morte ocorre, o corpo que é matéria volta à sua condição natural e nós continuamos a existir sem esta indumentária, mas tão somente com o espírito envolvido pelo perispírito. O espírito é ali a sede da memória, da inteligência, do património do passado. O perispírito é tão somente um envoltório que acompanha o espírito ao longo da sua jornada evolutiva. Quanto mais evoluído for o espírito, menos denso é este corpo espiritual, o perispírito. Portanto, neste momento, cada um de nós está nesta condição. Aqui, o espírito, perispírito e corpo físico. Está certo? Não há dúvidas? Muito bem. Então,
Agora nós vamos ver aqui o que ocorre. Estamos a falar de factos. Isto não é imaginação, estamos a falar de factos. O que ocorre, provavelmente, muitos de nós já deram conta. Estamos a ver aqui uma imagem muito significativa em que alguém, durante o sono, está o seu espírito, reparem, a deslocar-se do corpo físico, a sair do corpo físico. E, portanto, é perfeitamente possível que fora desse corpo, do corpo, momentaneamente, a criatura está consciente e muitas das vezes, quando retornamos ao estado de vigília, nós lembramos. Esta noite estive com o meu pai, com o meu avô, com o meu amigo, com a minha irmã. Porquê? Porque o espírito deslocou-se do corpo, o corpo está adormecido e ele desliga-se parcialmente para circular. Livre, ligado ao corpo físico, mas livre das suas circunstâncias. Estamos aqui a ver outra imagem no quarto em que a criatura está a dormir e estamos aqui o espírito com a mesma figura, reparem, mas com uma leve ligação fluídica e energética à mente, aqui ao centro coronário, que já vamos falar disso, e portanto ela está livre para viajar, se tiver condições para isso. E pode ir para outro sítio qualquer. Pode encontrar-se noutra região qualquer, com familiares, com amigos, por aí adiante, porque é aqui que reside a vida. O corpo é um mero instrumento. E, portanto, o espírito está parcialmente liberto do corpo, continua ligado por este cordão fluídico, aqui, ao cérebro, mas é livre. E ele, digamos que é dútil e acompanha o espírito. Então nós vamos agora ter aqui, para perceber melhor, aquilo que é a nossa constituição perispiritual e através do que os espíritos nos influenciam. Então, nós temos aqui deste lado um corte e a frente de um corpo físico. São os principais pontos por onde verte a energia que chega dos planos superiores da vida. E temos vários pontos. O coronário, atenção, tem que fixar estes nomes todos, daqui a bocado vai haver teste. Portanto, o coronário se situa aqui em cima da cabeça, são 7. Coronário, frontal ou cerebral, laríngeo, cardíaco aqui é para a esquerda ou para a direita? Cardíaco, esplénico, solar ou gástrico e genésico, que é aqui na zona dos genitais. Portanto, todos eles têm funções específicas. E estamos aqui a ver um corte e a ver onde é que eles se situam. Ora, temos 2 pontos de ligação. No perispírito, que já falamos anteriormente, e no corpo físico, e é através destes pontos que correspondem quer no perispírito, quer no corpo físico, por onde transitam as energias divinas. Quando estamos em pensamento, por exemplo, e estamos a colher essas energias, os raios solares, por aí adiante, vamos já ver mais adiante. Portanto, coronário, frontal ou cerebral, laríngeo, cardíaco, esplénico, aqui na zona do baço, o gástrico por cima do estômago e o genésico por cima dos genitais. Aqui é sensivelmente um corte do sistema nervoso central e periférico. O central temos o cérebro, o tronco encefálico, medula espinhal e o sistema nervoso periférico, todo o outro sistema circular ou circundante. Quando nos passes espíritas se está a aplicar, a movimentar as mãos em torno do paciente, o que se está a fazer é transmitir energia da criatura. Portanto, do trabalhador, do passista. E é para estes pontos, essencialmente, porque são eles que colhem essa energia e que depois a distribuem por todo o sistema nervoso. Quando os espíritos inferiores pretendem estabelecer connosco essa parceria mais doentia, o que é que eles fazem? Eles ligam-se
desde logo ao centro coronário, porque é o centro ligado ao cérebro, o que diz respeito aos pensamentos, à inteligência, portanto é a ligação principal do cérebro com o espírito, eles estabelecem essa ligação. Então, suponhamos que eles querem nos perturbar, por exemplo, influenciar a nível da visão, eles ligam-se ao coronário e ao frontal, é este que está a ligar a zona da visão, do laríngeo, e isto é válido para todos os outros. Portanto, há um domínio que se impõe desde logo no coronário e que depois se estabelece em cada um destes processos. Ora, significa que se nós cedermos logo ali no coronário, que é a sede do pensamento, tudo o resto vem por acréscimo. Então, quanto maior for a ligação para estes centros vitais, maior é o domínio e o controle do espírito sobre nós. É por isso que havia lá atrás aqueles 3 graus da obsessão simples, fascinação e subjugação. Fascinação e subjugação. Portanto, esses diversos graus dependem do nível de ligação e de profundidade com estes pontos. E que depois têm influência não só no funcionamento, na perturbação do funcionamento dos nossos órgãos físicos, como também da rede nervosa, do sistema nervoso central, como também do periférico. Aquelas pessoas que têm maior sensibilidade sentem e sabem do que falamos. Porque sentem, de facto, essas influências, essas perturbações. E muitas vezes há pessoas que, por exemplo, com arritmias frequentes, problemas na cabeça, dores, enfim, perturbações, outras têm umas visões que não sabem explicar, fugidias mais intensas, por aí adiante, e que, submetidas aos vários exames médicos, não acusam absolutamente nada. Porque as máquinas não detectam ainda esta realidade. Mas a verdade é que o paciente vive com essa realidade. Vive, sente e é real, é autêntica. Então, quando esse insucesso se instala, o que é que se faz? Vai para o psiquiatra. Se diz que está a ter visões, o psiquiatra diz logo, então tem que ser internado. Dependendo do grau de perturbação. Mas normalmente é isso que acontece. Portanto, volto a dizer, quando o tratamento se instala na casa espírita é para incidir sobre estes pontos principais de captação de energia, que têm movimento próprio e têm coloração própria. Vamos ver aqui. Ora, logo o coronário, só de uma forma sintética para ficarmos a perceber. Recebe os estímulos do espírito comandando os demais, portanto, o coronário, depois distribui as energias, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Emanam deste as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, o sistema nervoso central e o periférico, sendo ainda o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior capazes de favorecer a sublimação da alma. Então, quando estamos no centro espírita e eventualmente vamos para tratamento específico, pergunta-se qual é o grau de onde é que se sente incomodado, perturbado, por aí adiante. Há pessoas que olham na cabeça, outras no coração, outras no estômago. Então, o tratamento é aplicado em função desses sintomas. E, portanto, desde logo, é por isso que às vezes os passos vão de cima para baixo e percorrem com maior incidência, percorrem este grupo de espírito, de centros vitais. O frontal, que regula a visão, a audição, o tato e processos de inteligência ligados à arte, cultura e ao saber. Comanda igualmente o sistema endócrino, que é o sistema endócrino. Portanto, vejam que estamos não só na posse, cada um de nós,
na posse de órgãos tão sensíveis que necessitam de assimilar as melhores energias. E onde é que elas têm onde é que residem essas melhores energias? No pensamento, desde logo. Pensamento positivo, em que se denota esperança, alegria de viver, coragem, ânimo. Tudo isso vai influenciar o sistema endócrino. O hipotálamo, a glândula pineal, a hipófise, que se situam aqui na região cerebral, a tiroide, o timo, aqui mais ou menos por cima do coração, as suprarrenais, os rins, o pâncreas, os ovários no caso dos femininos e testículos no caso dos masculinos. Portanto, este é o sistema endócrino que é regulado pelo centro vital frontal. Se alguém diz, eu estou com problemas de dores nos rins, então reparem qual é a incidência do tratamento. É no frontal. Se diz, estou com problemas de audição, frontal, por aí adiante. Estão a compreender? Portanto, não estamos a falar, volto a dizer, de questões teóricas. É de factos que resultam da aplicação e do estudo, da pesquisa. E, portanto, depois temos o laríngeo, que se situa aqui na zona da garganta, que preside aos fenómenos vocais, inclusive as atividades do timo, aqui, por cima do coração, entre os pulmões, e da tiroide e paratiroides. Portanto, a tiroide e paratiroides. Portanto, se alguém está em tratamento na tiroide, por exemplo, a aplicação do passe incide aqui nesta região, no laríngeo, para que estas glândulas possam ser beneficiadas. Portanto, a regulação do tratamento é em função disso. E depois temos o cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Ora, é através deste centro de força que as emoções se expandem. Não é do coração, é do centro de força, que está inerente ao espírito e por onde circulam essas emoções e os sentimentos, que é na zona do coração. Depois temos o esplénico, no baço, que regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todo o veículo físico de que nos servimos. Portanto, ter esta região do baço e fígado, que estão ligados aqui a este centro vital, se alguém se queixa disso, é aí que o tratamento é aplicado. O gástrico, responsável pela penetração de alimentos e fluido na organização física. O genésico é a sede do santuário do sexo como moderador de formas e estímulos. Portanto, sempre que houver desequilíbrio de natureza mental, ele acaba por se refletir em todos os órgãos pela via destes centros vitais. Ora, significa que esses desequilíbrios são ou têm emanação fluídica energética de baixo pendor e é por essa razão que outros espíritos, os espíritos inferiores, se aproximam e se ligam e começam a controlar todo o nosso aparelho físico. E é fazer incidir os seus maus pendores, agravando-os na nossa existência. E nós podemos ver aquilo que estamos normalmente envoltos num campo eletromagnético que se chama a aura. A aura é a projeção do estado vibratório de cada criatura e que é visível para médiuns videntes. Mas também na famosa máquina fotográfica radiográfica Kirlian, que já consegue detectar, filmar esta projeção eletromagnética. Ora, quanto mais moralizado, quanto mais esforços a criatura fizer na sua moralização, mais extensa é esta auréola à volta do corpo físico e a sua coloração começa a tornar-se muito clara, cristalina até, o que revela desde logo
o caráter da criatura. O contrário também é verdade, isto é, a criatura mais perniciosa, de baixos pendores, a sua coloração é uma coloração escura, baixa e praticamente ela não vai muito além dos contornos do aparelho físico. Portanto, neste campo vibratório, quem tem essas faculdades, pode visualizar e sabe logo, por esta coloração, qual é o pendor da criatura, qual é o estatuto moral da criatura, o estatuto espiritual. E, portanto, é isso que marca depois a qualidade moral do indivíduo. E nós podemos agora ver, já que lá atrás nós dissemos que, sob o ponto de vista físico, nós podíamos trancar a porta e cercear o acesso, ou evitar o acesso de alguém que não seja dos nossos afetos, portanto, limitar a entrada no plano espiritual, o que é que evita, o que é que defende a criatura, como nos defendemos da influência dos espíritos inferiores. Ora, reparem que nós vimos aqui atrás, isto é um desenho, mas que retrata bem, que é este campo eletromagnético, que agora está aqui neste gráfico. Reparem, lembram-se lá atrás quando nós vimos uma figura que estava a sair do corpo físico e que estava ligado por um cordão brilhante? Está aqui. Quer dizer que esta criatura, que pode ser qualquer um de nós, durante o sono, desloca-se do corpo e está envolta neste campo eletromagnético. Este campo eletromagnético, pelas características que apresenta, nós estamos na presença de uma criatura de elevada condição moral e espiritual. Portanto, este envoltório, todo ele vibra a uma determinada frequência elevada e, como tal, os espíritos inferiores que pretendem penetrar com os seus pensamentos, os seus maus fluidos, atacar a criatura em si, não conseguem, porque o seu padrão vibratório, o seu nível moral é inferior, logo não consegue penetrar este campo que é a defesa da criatura face aos espíritos inferiores. Então, esta é a grande tarefa, é o fim, o remate do nosso trabalho para esclarecer que nós não estamos à mercê dos espíritos inferiores. Só se o quisermos. Se não houver esforços de melhoramento do nosso caráter. Portanto, estar vigilante sobre aquilo que são os nossos impulsos naturais, no sentido de os transformarmos em virtudes, para dessa forma criarmos defesas naturais que os espíritos inferiores não conseguem penetrar e superar. Portanto, esta é o espírito geral do processo da obsessão e de como podemos contrariar a influência dos espíritos inferiores na nossa vida. Não há milagres. Portanto, é um esforço que compete a cada um. Alguma dúvida que tenha subsistido? Não há dúvidas? Não, eu Alexandre, gostaria de pôr à sua consideração o seguinte. Como ou se poderemos, perante esta eloquência, as pessoas que sofrem de esquizofrenia, tendo em conta que, de regra geral, têm um QI acima da média e têm uma predisposição para o suicídio. Poderemos, digamos, contextualizar aqui uma pessoa que sofre de doença de esquizofrenia? Não pode estar sob influência natural, não continua a ser um espírito encarnado, pode estar sob influência dos espíritos. Mas isso não significa que não seja o que anule o diagnóstico médico. Porque a esquizofrenia é uma patologia do foro psiquiátrico. Agora, como acontece noutras circunstâncias, está exposto à influência dos espíritos inferiores. E, de facto, está. Porque vive numa perturbação e tem muita dificuldade no controle das suas emoções e da razão.
e, como tal, está muito exposto a essas influências. Portanto, aqui no caso, a sugestão é sempre de acompanhamento médico no campo psiquiátrico para tratamento do seu problema mental e espiritual também. Porque pronto, que a Casa pode oferecer esses recursos e deve, para tentar, quando possível, auxiliar na influência espiritual que acontece. E que muitas das vezes, de facto, ocorre porque são criaturas com alguma sensibilidade até e dão conta dessa presença de vozes e visões, de perturbações que têm, mas como têm o desequilíbrio de natureza mental na regulação das suas emoções, da sua razão, têm alguma dificuldade. Não é? E depois isso tem ainda ligações ao pretérito, que agora não está no contexto, ao passado, a vidas passadas, mas a Casa Espírita pode oferecer essa, não substitui nem o diagnóstico, nem o tratamento médico, mas age como um complemento. Mais alguma dúvida? Então podemos ir para o encerramento. Depois deste trabalho, deixem-me lembrar o seguinte. Penso que ficou clara a importância da nossa disposição mental para uma atitude sadia, concentrada e, sobretudo aqui, no que diz respeito ao tratamento a que vem a seguir, é fundamental a nossa colaboração. E a nossa colaboração, desde logo, de quem está submetido a esse tratamento, é disso que estou a falar, deve estar concentrado, focado e em sintonia com os bons espíritos para que, durante a fase de tratamento, possam obter o maior benefício possível. Portanto, não há, como dissemos anteriormente, qualquer milagre, mas conjugação de esforços de quem está a aplicar as energias e de quem está a receber. Ora, o paciente é o principal interessado. Então, quando se deslocarem aqui para a sala contígua, onde estarão a preparar-se para a chamada tratamento, agradecemos que se mantenham em silêncio e concentrados naquilo que virá e naquilo que é preciso, e que se disponham para receber, para que minimizemos os desequilíbrios emocionais que estão presentes muitas das vezes nestes processos. Então, é uma colaboração que pedimos para maior efeito do tratamento que se aplicará. Posto isto, vamos então procurando colocar Jesus no centro da nossa atenção e dirigindo-lhe as nossas palavras. Unimos o pensamento e deixamos fluir os melhores sentimentos da intimidade da alma, iluminados pelos bons propósitos que nos animam e que nos reúnem. Mestre querido, aqui nos encontramos, Senhor, rogando-te amparo para que todos quantos aqui se encontram nos dois planos da vida possam estar envolvidos, receber as doces vibrações do teu amor e da tua misericórdia, perfumados, Senhor, pelas luzes de felicidade, de paz e de saúde que todos desejamos. Agradecemos tudo quanto nos tem sido facultado, mesmo as dificuldades da vida, que são sempre oportunidades de aprendizado para nosso enriquecimento espiritual e moral. Por isso, Senhor, cantamos glórias a Deus nas alturas e paz, rogamo-la
para os homens na terra. E é exatamente para essas regiões, Senhor, submetidas a flagelos violentos, que as guerras, por incúria, indiferença e desequilíbrio de alguns, sujeitam milhões de criaturas à miséria, Senhor. Sabemos que segues ao leme da embarcação terrena e nem tudo é possível superar, já que o nosso livre-arbítrio devemos usá-lo com equilíbrio e bom senso. E dele somos responsáveis, Senhor. E teremos um dia de colher os frutos da sementeira. Por isso estamos certos que tudo segue os planos divinos. Contudo, não deixamos de envolver as regiões afetadas, as suas populações, crianças, jovens, adultos, idosos, animais e o meio ambiente, Senhor, flagelados pela agressão, para que se instale, tanto quanto possível, um clima de ânimo e de coragem para o enfrentamento das agressões e a superação, para que logo mais, Senhor, possam refazer as suas vidas nas condições mínimas desejáveis para qualquer ser humano. Que a tua luz a todos ilumine. Envolve-nos, Senhor, com o teu perdão, com o teu amor. Muito obrigado.